A paz do Senhor Jesus, deixa uma reflexão para os irmãos hoje, que Deus colocou no meu coração, que está em Mateus 7, versículo 24, que conta: todo aquele que, pois, que escutar as minhas palavras e as praticar, semelharei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correm os rios, separem os ventos e batem com o ímpio aquela casa. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compararei a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, com os rios separem os ventos, soprarem os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O que Jesus nos ensina aqui é que as nossas raízes têm que estar fincado na rocha. O que é a rocha? É a Bíblia, é a palavra de Deus. A gente está sempre na presença dele, porque quando vier os problemas, quando vier algum tipo de enfermidade na nossa vida, a gente saber conduzir aquela tempestade que se abateu contra a nossa família. O que Jesus nos ensina, que se você passa algum tipo de enfermidade financeiro, psicológico ou algum problema familiar e você não está na presença de Deus, não está seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, a queda vai ser grande. Mas se você passa algum tipo de enfermidade, na presença de Deus, Jesus vai te dar uma luz, ele vai te conduzir a resolver aquele problema que se abateu sobre a sua vida. Você que tem algum problema psicológico, alguma depressão, transtorno de ansiedade, algum tipo de síndrome do pânico, depressão, são 18 milhões de pessoas no mundo, 18 milhões de pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico. Então, irmão, aquele irmão que você vê rindo na igreja, vê brincando, vê você estar sempre sorrindo, de repente aquela pessoa está precisando de um abraço. De repente aquela pessoa que está sempre sorrindo, mas não, no particular dela, ela não consegue se abrir, ter um ombro amigo para chorar. De repente ela sorri para todo mundo, mas ela não tem um amigo íntimo que ela possa confiar. Decanto labara séria, decanto lobo a sacará séria. De repente Jesus está querendo te usar, irmão, para você ser um ombro amigo de alguém. De repente Jesus está querendo te usar para você ser o ouvido de alguém, ouvir. Nunca fale com a pessoa quando ela está triste. Não fala que é falta de Deus, não fala que é bobagem. A gente tem que se unir, cuidar uns dos outros. Se a gente não cuidar uns dos outros, quem vai cuidar? O inimigo tá aí para chamar a gente para fazer tudo quanto é tipo de coisa errada. Seja amigo de alguém, seja o ouvido de alguém. Quando você vê um irmão na igreja triste, procure ele, seja o ombro amigo dele, seja o ouvido dele. De repente ele está querendo conversar com alguém, de repente essa conversa que você vai ter com ele, que você vai ouvir dele, vai livrar ele de uma depressão, vai livrar ele de um suicídio. Nem sempre as pessoas que vivem sorrindo, no particular, elas estão alegres. Nem sempre aquela pessoa que você fez sempre alegre, em casa, no particular dela, ela está alegre também. De repente ela usa aquilo para espantar um problema que ela tem em casa, para espantar um sentimento que ela guarda no coração. Que eu deixo para você essa manhã, que você seja esse ouvido para um amigo. Nunca critique, nunca fala que é bobagem, nunca fala que é frescura, mas procure seu ouvido. De repente Deus está querendo te usar para você livrar uma pessoa de um suicídio. Vou deixar uma reflexão para os irmãos nessa noite, que é a seguinte: certa vez um menino, mas o pai era pastor, e o menino, eles sempre à noite distribuíam panfletos na cidade. E certa vez estava chovendo
e o pai não queria, que era pastor, não queria sair porque estava chovendo, e o menino tem 11 anos e insistiu com o pai em ir sozinho. Ele foi sozinho, distribuiu o panfleto na cidade e restou um. Esse um, ele olhou nas ruas, não tinha mais ninguém para ele distribuir. De repente ele olhou para uma casa e resolveu, Deus usou ele para tocar aquela campainha. Ele resolveu e foi lá, tocou a campainha, bateu, ninguém saiu, ele ia embora, mas Deus segurou ele naquele lugar. E ele bateu campainha sem cessar, bateu campainha, insistiu, bateu, batendo na porta, batendo campainha. Lá dentro morava uma senhora. E ela saiu lá fora, e o menino todo sorridente, debaixo de chuva, ele falou para ela: Jesus te ama. Tome meu panfleto, atrás está o endereço da igreja, mas Jesus ama a senhora. Deus é maravilhoso na nossa vida e a gente precisa dele. E ele pegou e saiu. Um tempo depois, no domingo, essa senhora foi para a igreja e lá o pastor perguntou, que era o pai do menino de 11 anos, perguntou se alguém queria contar o testemunho. E ela pegou e levantou. Ela não era cristã, essa mulher. Ela não tinha ido à igreja. Aí ela falou que há um tempo atrás ela tinha perdido seu esposo, que tinha deixado ela sozinha, e naquela manhã de chuva ela se sentiu isolada. Ela pegou uma corda, amarrou numa árvore em casa. Quando ela estava com a corda no pescoço, o menino bateu em sua porta. Bateu. De tanto ele bater e insistir, ela saiu lá fora e ela falou: mas ninguém vem aqui em casa, ninguém liga para mim, ninguém conversa comigo. E ela pegou e saiu lá fora. E ela estava com a corda no pescoço, pronta para pular. E ela ouviu aquele menino de 11 anos falar para ela que Jesus amava ela. Naquela manhã ela ia suicidar. Naquela manhã a depressão tinha pegado ela, o inimigo queria pegar ela. Mas usado por Deus, aquele menino não desistiu e bateu até ela sair. E ela contou que aquela manhã, aquele menino de 11 anos levou a palavra de Deus, que o coração dela começou a queimar de novo. O coração dela começou a ouvir a voz de Deus. Então naquela manhã, naquela noite de chuva, Deus usou aquele menino, uma simples gesto de bater numa casa e levar um panfleto, livrou uma mulher das mãos do inimigo. Então, irmãos, o que eu deixo para você aqui, ó, nunca deixe de levar a palavra de Deus por preguiça. Nunca deixe de espalhar a palavra de Deus. Hoje está sol quente, hoje está chovendo, hoje eu estou com compromisso, hoje não tem jeito. Vamos sair às ruas, irmãos, levar a palavra de Deus. A gente nunca sabe quando Deus vai usar nós para levar um simples abraço. De repente a pessoa está querendo só um abraço. De repente a pessoa está querendo só uma palavra, só um Jesus te ama, para ela sair daquela enfermidade. A palavra que eu deixo, a reflexão que eu deixo para você, para mim, para você essa noite é que amemos uns aos outros. Nunca apontar o erro dos outros, mas sim ajudar aquela pessoa que precisa de você, que precisa de mim. Nunca deixar de levar, que seja um mendigo na rua, que seja um bêbado, mas sempre aconselhar. Por mais que a pessoa pode estar com uso de drogas, pode estar com bêbado, pode estar morando na rua. Se você passar e dar um abraço, sem preconceito, levar a palavra para a pessoa, quando ela estiver sã, você pode ter certeza que Jesus vai fazer ela lembrar de você. Lembrar daquela mensagem que você passou para ela, lembrar daquela mensagem que Deus usou você para falar para aquela pessoa. Na nossa igreja Renascer do pastor Hilton mesmo, a gente tem exemplos lá dos irmãos levar a palavra para morador de rua e Deus usar os irmãos e aqueles irmãos sair das ruas. Deus honrar aquela pessoa, dela estar trabalhando, dela ter constituir família. Nunca critiquemos aquelas pessoas que estão na rua. Nunca critiquemos uma pessoa que está com dificuldade.
Nunca critiquemos aquele amigo que está passando por dificuldade, está passando com algum problema em casa, que não tem o que vestir. Se você conhece alguém que não tem o que vestir, nunca humilhe ela. Dê o que vestir. Dê roupas. De repente o que ela quer vestir é a palavra de Deus. De repente o que ela quer é canto labara séria. De repente o que ela quer vestir é um abraço seu. De repente o que ela quer vestir é um conselho seu. Um simples conselho. Um Jesus te ama, um abraço. Livra pessoas da morte, livra pessoas da depressão, livra pessoas a voltar a beber, a voltar para as drogas. Mas vou deixar a palavra para os irmãos hoje.